Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria e satisfação poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de vos fazer uma pergunta. Como podemos ser salvos nesse dia, o dia do juízo? Já que o Senhor está vindo buscar a seu povo e julgar o povo, o que faremos para ser salvo? O que devemos fazer para estar livre desse grande dia e terrível dia do Senhor? Como o dia da volta de Cristo coincide o dia em que todo mundo será julgado, as Escrituras nos dizem em Judas 14, eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos. Em Mateus 25:32 nos diz, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Antes, porém, de vir aquele dia, Deus faz advertir a todos os homens do que há de acontecer. Em todos os tempos tem ele advertido os homens do juízo com que tem visitado o mundo. Alguns acreditaram nessa advertência e obedeceram à palavra de Deus, escapando por isto as visitações que ele enviou sobre os infiéis e desobedientes da terra. Antes de Deus destruir o mundo pelo dilúvio, ordenou a Noé, em Gênesis 7:1, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Noé obedeceu e foi salvo. Antes da destruição de Sodoma, em Gênesis 19:14, anjo de Deus advertiu a Ló, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló atendeu a advertência e foi salvo. Assim também agora, que está próximo à volta de Cristo, somos advertidos da destruição que deve vir sobre todo o mundo. Todos os que atenderem a esta mensagem de advertência serão salvos. Quando Cristo vier sobre as nuvens dos céus, os justos hão de exclamar. Em Isaías 25:9 nos diz, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Sim, meus amados, ele vem para nos salvar e nos livrar deste dia. Por não sabermos o tempo exato da volta de Cristo, a Escritura Sagrada nos ordena vigiar. Em Lucas 12:37 nos diz, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, os achar vigiando. Aqueles que vigiam, aguardando a vinda do Senhor, não estarão ociosos. A expectativa da volta de Cristo há de determinar nos homens o temor do juízo que aguarda o pecado. Ela deve guiar os pecadores ao arrependimento de seus pecados, que consiste na transgressão dos mandamentos de Deus. Nós devemos obedecer e guardar os mandamentos de Deus, até porque Cristo diz em sua palavra, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e neles não existe verdade. E ele diz mais, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Enquanto estamos aguardando a volta do Senhor, devemos trabalhar diligentemente a certeza de que Ele está à porta. Devemos introduzir-nos a trabalhar com maior zelo pela salvação de nossos semelhantes. Como Noé proclamou a mensagem de Deus aos homens que viveram antes do dilúvio, assim também nós devemos proclamar a última mensagem à geração atual. A Bíblia nos diz em Mateus 24:37 e 39, mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o conheceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu amigo, querido amigo, os homens que viveram nos dias de Noé abusavam dos dons de Deus. Sua comida e bebida havia degenerado em glutonaria e bebedice. Olvidando a Deus, entregavam-se a todos os vícios e abominações. Em Gênesis 6, versículo 5 diz a palavra, e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Os homens daquele tempo foram destruídos por causa da sua impiedade. Não é diferente.
Deus tem observado a mesma situação que ocorreu no passado, ocorre nos dias atuais. Os homens praticam hoje as mesmas coisas: glutonaria, intemperança, paixões irrefreadas, costumes lascivos e toda sorte de abominação enchem toda a terra. E nos dias de Noé, esta terra foi destruída pelas águas do dilúvio. E a palavra de Deus nos ensina que ela em breve será ainda uma vez destruída, não pela água, mas pelo fogo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7 nos diz: mas os homens voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade foram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora são pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os homens antediluvianos escarneceram da advertência de Deus, qualificando a Noé de fanático. Dizia que buscava intimidá-los desnecessariamente. Sábios e eminentes declaravam que um dilúvio como Noé o anunciava ainda nunca tinha havido, nem tampouco podia haver. Assim também hoje, pouca importância se liga à palavra de Deus. Os homens acham as suas advertências irrisórias e insípidas. Muitos exclamam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas segundo as Escrituras, é justamente sobre tais condições que há de sobrevir a destruição. Porque quando disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição, e de modo algum escaparão. Cristo disse: se não velares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, em nosso tempo os homens igualmente só se preocupam com beber e comer, plantar e edificar, casar e dar em casamento. Há muitos que só têm em vista galgar posições. Os que só miram aos gozos mundanos podem ser vistos nos teatros, nas casas de jogo, em outros lugares de divertimentos. Por toda parte observam-se a excitação e a dissolução e o desenfreamento. Contudo, o tempo da graça vai tocando ao seu termo e logo terá expirado para sempre. Foi exatamente para o nosso tempo que foram escritas esta advertência de nosso Salvador. Lucas 21, versículo 34 e o versículo 36 nos diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois em todo o tempo orando para que sejam havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A mensagem de advertência de nosso Deus é esta: estai de pé, ficai de pé, porque o Senhor está voltando e Ele espera encontrar o seu povo vigiando. E quando Ele voltar, Ele quer esperar você estar atento a seu chamado. Fique atento, irmãos, desperte, liberte-se deste mundo, abra mão de todos os interesses mundanos que possa te cercar. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele quer te salvar neste dia. Amém.